Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Pili de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, aí na página 11 da apostila, acompanha a leitura comigo. Nas obras mostradas nas imagens, cada procedimento obteve resultados formais muito diferentes, pois as técnicas empregadas, mosaico com pastilhas de pedra, pintura a óleo e xilogravura, são diferentes, bem como as matérias e os suportes utilizados. Os resultados expressivos também são distintos, pois possuem a forma única de expressão do artista. Então vamos lá. Vamos começar do fim. Quando ele fala da expressão do artista, é a poética, tá? É o estilo do artista, tá? Agora, ele está falando aqui que dos procedimentos daquelas obras que a gente viu lá do mosaico, né, lá nas ruínas romanas de Miurel, teve um procedimento e teve uma determinada técnica utilizada. A impressão Nascer do Sol, lá de Claude Monet, teve também um procedimento e teve uma técnica. E a produção de xilogravura, que a gente estudou, também um procedimento e também uma técnica diferente. No entanto, cada um deles tem a sua expressividade, tem a sua poética própria de cada artista, tá? É importante a gente entender isso, porque o procedimento é a forma de fazer a arte, é o procedimento, tá? No caso da arte, a pintura, por exemplo, é um procedimento. A gravura é um outro procedimento. No caso da xilogravura, é uma gravura, é um outro procedimento. A pintura de Claude Monet é um procedimento. O desenho é outro procedimento, tá? Quer dizer, é um jeito de fazer, é uma forma de fazer, tá? Então, durante a criação ali de uma obra. Agora, a técnica é outra coisa, tá? É um conjunto de procedimentos, tá? E métodos de uma atividade. Então, por exemplo, no caso da arte, da aguada é uma técnica de pintura, aguada, que é uma técnica que consiste em pintar com a tinta bem diluída em água, né? Então ela fica quase transparente, né? Por isso que chama aguada. Não deixa a tinta bem ralinha. Então aí já é uma técnica. Para a gente entender isso melhor, por exemplo, vamos falar da pintura, tá? A pintura, ela tem várias técnicas, não só a aguada. Tem a aquarela, tem o afresco, que é uma pintura em parede com argamassa ainda fresca, que aí tem uma reação química, né? E a tinta se adere à argamassa, né? E fica indelével, né? Fica parecendo uma coisa só. A tinta e a parede é uma coisa só. Então dura mais, né? A tinta na parede é pintada em afresco. A pintura a óleo, que é a pintura que a gente estudou lá do Claude Monet, que é a impressão Nascer do Sol, que vocês viram, que é uma pintura com tinta a óleo. Tem a pintura a têmpera, que é um outro tipo de tinta. Tem a pintura de tinta acrílica, que é outro tipo de tinta. Tem a pintura mural, né? Pode ser também que é o grafite, tá? O grafite, que vocês conhecem, os grafites pintados nas paredes urbanas. Enfim, tem vários tipos de técnicas de pintura, técnicas, que é diferente de gênero de pintura,
Por quê? Qual que é a diferença de técnica e gênero? O gênero da pintura retrata mais ou menos o retrato é um gênero, a paisagem é outro gênero, a natureza morta é outro gênero. Natureza morta é quando pinta um vaso com flores ou um vaso com frutas sem movimento, por isso que chama natureza morta, é porque não tem movimento. Pintura do gênero ou cenas, por exemplo, temas históricos, é um gênero de pintura. Temas mitológicos, né, de mitos lá da mitologia grega, romana, então é outro gênero. Temas religiosos, a pintura feita em igrejas, templos, já é um outro gênero, diferente de técnica. E na pintura também a gente tem a questão dos períodos, que é outra coisa também. Então nós temos técnicas, gêneros e períodos na pintura. Por exemplo, a pintura tem a pintura do rococó, por exemplo, é um período. Pintura do neoclassicismo é um outro período da pintura. Pintura do romantismo, pintura do academismo ou academicismo, pintura acadêmica, né? Tem a pintura do realismo, tem a pintura do naturalismo, do surrealismo. Então tem vários períodos da pintura, tá? A gente tem que dividir bem isso daí. Por exemplo, no desenho, como é que a gente dividiria isso no desenho? Nós temos aí estilos de desenhos, né? Estilos, podemos dizer assim, podemos dizer que são gêneros dos desenhos. Então nós temos um desenho de observação, né? Que o objetivo é reproduzir um modelo de uma forma idêntica a partir da observação direta de alguma coisa. Tem um desenho de memorização, é quando você lembra de alguma cena, de alguma coisa e você desenha. Tem um desenho realista, que é aquele retratado com fidelidade, quando você vai pintar um vaso, você demonstra ele perfeitamente como ele é. Tem um desenho abstrato, que não dá para entender muito bem a priori, você tem que analisar, você tem que interpretar. E tem um desenho à mão livre, tem um mangá, que é um desenho oriental, tem a caricatura, que é outro tipo de gênero de desenho, que é quando você exagera os traços, por exemplo, do desenho de uma personalidade famosa, você exagera os traços marcantes, deixando o desenho, a imagem da pessoa engraçada, é uma caricatura. Tem o HQ, que é a história em quadrinhos, é outro gênero de desenho, tá? Mas tem as técnicas de desenho, tá? Então, nesse caso, a gente pode dizer que os gêneros de desenho são os procedimentos, e a técnica é como são feitos. Então, por exemplo, dá para você fazer o desenho com lápis de cor, um desenho com lápis grafite, um desenho com carvão vegetal, que é outro tipo de técnica, um desenho de lápis pedra negra, que é um lápis Conté, a sanguínea, enfim, tem várias técnicas de desenho. Professor, e na música, como que seria? A música tem os estilos, que são os gêneros, é a mesma coisa, tá? Então tem os gêneros, o estilo axé, o estilo sertanejo, o estilo samba, o estilo pagode, o estilo country, o estilo blues, eletrônica, forró, o estilo funk, o estilo gospel, o estilo hip hop, esses são gêneros, estilos são gêneros. E tem também as técnicas musicais, né, que é diferente dos gêneros, estilos e procedimentos, que no caso as técnicas seria como que, por exemplo, a batida seria uma técnica, qual tipo de batida, a técnica, como que a pessoa canta, se faz falsete, se não faz, como que ela respira na hora de cantar, tá? Se os acordes da música são dissonantes ou são consonantes, são agradáveis, né? As escalas que são usadas na hora de improvisar ou na hora de tocar, enfim, de fazer uma introdução, tá?
as técnicas de interpretação da música, né? O jeito de interpretar, né? As remixagens, masterizações, né? Que são feitas na gravação de uma música, quantas repetições, quantos refrões da música, tudo questão de técnica, né? Então é diferente aí dos gêneros e estilos. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.